Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Bruna Torlai, professora de filosofia, e hoje vou correr o risco, o enorme risco, de traçar aqui um comentário do documentário recém-publicado no canal do jornalista português Sérgio Tavares, intitulado The Fake Judge, o falso juiz, centrado na figura de Alexandre de Moraes, na sua trajetória política, nos seus possíveis padrinhos políticos e na forma como ele tem protagonizado uma reação do regime político vigente no Brasil à tentativa de participação na política de uma nova direita que emergiu nos idos de 2015, 2013 ela começa a se formar, 2016 ela já tem bastante clareza e 2018, como esse grupo de pessoas realmente é considerável e um sujeito, que no caso foi o Bolsonaro, se apresentou para representar o interesse deste eleitorado, de cara vence uma eleição. Isso gerou uma certa surpresa nos donos do poder no Brasil, que acreditavam que tinha tudo sob controle. E uma das coisas que eles acreditavam ter sob controle era justamente esse eleitorado conservador de fato, que acabou durante muitos anos se conformando em votar num partido como o PSDB, que é uma oposição de fachada ao PT, uma vez que tanto o PSDB quanto o PT são abertamente progressistas, tá? A diferença é que o PSDB ele tinha alguns compromissos com a ala liberal da sociedade, então era um partido de centro-esquerda. E o PT foi um partido realmente de esquerda, um partido... Os governos do PT foram governos de centro-esquerda pelas necessidades de lidar com os hábitos do eleitor. Mas as políticas do PT são, muitas delas, políticas de esquerda. Claro que não da esquerda, ou melhor, não daquelas pessoas que realmente desejam o bem do próximo, a defesa dos direitos humanos. Não, políticas de esquerda no sentido de que a esquerda sempre vai agir de forma a concentrar poder, porque ela entende que, por meio da concentração de poder, o Estado tem mais meios, mais instrumentos de resolver os problemas sociais, mas ao concentrar poder e ao interferir no funcionamento do princípio de subsidiariedade, ou seja, na distribuição de tarefas, cria-se um Estado leviatã que, obviamente, acaba concentrando cada vez mais poder e se aliando a um conjunto de empresários que se tornam monopolistas, né? Esse tipo de política, que é uma política de esquerda, acontece na Inglaterra com o Partido Trabalhista, acontece nos Estados Unidos com o Partido Democrata, na história recente, acontece em vários países europeus. Isso não é uma novidade, não é o que o PT inventa, né? É simplesmente como o PT age. No caso do governo do PSDB, havia uma preocupação com responsabilidade fiscal, havia algumas preocupações coincidentes com a agenda dos liberais, mas vamos lembrar que não tinha absolutamente nada a oferecer ao eleitorado propriamente conservador. Bem entendido aqui fique que conservador não é sinônimo de reacionário. Eu sou conservadora e não sou reacionária. Então, tem um livro muito bom do João Pereira Coutinho, que é justamente, o título é justamente O Conservadorismo Explicado a Revolucionários e Reacionários. Mas como você caracteriza esse temperamento político conservador? Bom, basicamente, nós não acreditamos em nenhuma das ilusões, e assim chamamos ilusões, dos revolucionários, do pensamento revolucionário, que está na base justamente do progressismo, porque o que é o progressismo? É a crença em que o presente deve ser construído em função de um ideal de futuro. Então você tem uma ideia de como o mundo deve ser. É um ideal de um futuro idílico. E com base na ideia de como o mundo deveria ser mesmo,
você lida com o presente, tá? O conservador é quem considera isso uma ilusão do espírito, um otimismo infundado e uma visão política que fere a ordem do real, uma vez que se confunde a imaginação humana com a ordem do ser, que é a ordem do mundo, o mundo tal como ele é, tá? O mundo tal como é mescla, muitas vezes insuportável, de sofrimento e alegrias, é esse claro escuro em que a gente vive e que nos determina. Este mundo tem muita escuridão, mas também tem claridade, e o conservador entende que a melhor maneira de fazer política é nós aprendermos com os erros passados, a escuridão, em que nós já recaímos, e aprendermos também com a luminosidade da nossa história, ou seja, os bons momentos em que nós conseguimos entender, conseguimos alcançar boas soluções. Ah, me dê um exemplo, professora. Bom, quando a gente entende que o melhor parâmetro para você conduzir-se politicamente, o melhor parâmetro, ou seja, a melhor régua, não é, por exemplo, a da utilidade. A melhor regra é a da justiça. Eu não posso amar todo mundo, mas é possível ser justo. Os homens justos costumam dar bons políticos, dar boas lideranças. Então, a virtude da justiça, que é algo eterno e algo que transcende todos os homens, porque está acima da prática justa particular, é um bom parâmetro de ação. Esse bom parâmetro de ação deve ser absorvido e, se ele estiver presente à mente e ao coração dos homens que sentarem para escrever uma Constituição, a gente pode ter alguma esperança de que a Constituição seja boa o suficiente para durar, tá? Então, por exemplo, isso é uma aquisição muito antiga, é uma aquisição fundamental na história política do Ocidente. Os conservadores, portanto, entendem que os homens que se sacrificam pelos outros, ou seja, que aceitam o serviço público e conduzir-se politicamente, precisam conter-se segundo as virtudes, porque se eles saírem fazendo o que eles bem entendem, eles vão estar simplesmente usando o bem comum, o Estado, que deve ser um instrumento de contenção dos conflitos e promoção da cooperação, ou pelo menos que não atrapalhe a cooperação a que nós naturalmente nos entregamos, né? Porque nós somos seres cooperativos. Enfim, as políticas, as pessoas que agem, as pessoas que trabalham nesse negócio chamado Estado, né? Elas não podem fazer com que o Estado seja um instrumento para que elas enriqueçam, façam negócios, subam na vida, certo? Isso não é lícito, de forma que todo conservador vai ser um crítico violento do patrimonialismo. O conservador repele o pragmatismo. O que é o pragmatismo? Pragmatismo é você falar, não, mas eu preciso agir em função de uma finalidade que eu tenho. Minha finalidade é vencer as eleições. Então eu vou usar os recursos que eu tenho aqui, porque quando eu vencer eu vou fazer o bem. Tá, então você faz mal para fazer o bem quando você chegou lá? Puxa, que modo curioso de agir. Porque você fez tanto estrago no caminho que talvez não reste nenhuma pessoa sã o suficiente para receber todo o bem que você planeja fazer. Então, por que o conservador ele é sarcástico diante do pragmatismo? Porque nós entendemos que uma outra coisa que é uma aquisição da civilização no âmbito ético-político é que nós somos não o que nós falamos, nem o que nós prometemos. Nós somos exatamente aquilo que nós fazemos, né? E se eu, para chegar lá, trapaceio com todo mundo, porque quando eu chegar lá eu serei alguém que fará o bem para um número maior, quando eu chegar lá talvez eu seja apenas o trapaceiro que eu sempre fui ao longo do caminho. E é nesse sentido que o pragmatismo é rejeitado por um conservador, tá? Esse
conjunto de pessoas, os conservadores, simplesmente não existiam no cenário político. Em 2018, eles passam a existir porque eles são contemplados de alguma forma pela aliança em torno do Jair Bolsonaro. E a existência desse grupo assusta o regime, que por meio do judiciário começa a tentar agir de todas as formas possíveis, empregar todos os seus meios para tentar restabelecer o cenário anterior, em que os donos do poder, em associação com parte da imprensa que vive, em grande medida, de financiamento público, não, financiamento público que eu digo é publicidade, né? O Estado é o melhor cliente. Paga em dia, paga alto, porque o Estado brasileiro arrecada muito. Né? Então, é um cliente maravilhoso. Que grande empresa midiática não quer ter o Estado como cliente, né? Que empresa não quer ter o Estado como cliente? Toda empresa sonha em ter o Estado como cliente, sobretudo o brasileiro, que é perdulário. Um país pobre, com má divisão de renda e um país perdulário, né? Um país de irresponsáveis, eu diria. Nós somos irresponsáveis uns com os outros. Nosso país tem pobreza demais para que o nosso Estado se dê o luxo de gastar tanto. E não para diminuir essa pobreza ou promover meios de as pessoas saírem dela. Não. Não é bem isso, né? Embora se finja que se está fazendo isso. Enfim, seja como for, aqueles que estão no poder reagiram de modo violento e eles tiveram uma série de atitudes. O documentário faz uma recapitulação desse conjunto de atitudes que hoje estão bastante claras, mas sobre as quais nós não podemos falar. Porque se nós dissermos que, de fato, há uma coordenação de ações motivada pelo desgosto por parte dos grandes atores do regime político brasileiro em absorver pessoas que possam representar essa ala do eleitorado, que é o eleitorado conservador, e veja, eu não estou muito preocupada com a pessoa do Bolsonaro, e sim com o que ele se propôs a representar. Coisa que ele até foi largando no meio do caminho, né? Ele chegou a um momento do mandato que ele se preocupou simplesmente em terminar o mandato e sobreviver. Chegou um momento do mandato que ele estava preocupado só com sobrevivência política. Mas de início, na coalizão e em algumas equipes, né? A equipe do Ministério da Saúde foi uma equipe boa. Foi uma equipe que realmente cumpriu tudo aquilo que os conservadores entendem que deva ser cumprido. Você focar em violência contra crianças, você se preocupar seriamente com a promoção da vida e você zerar problemas de morte na maternidade, de mães que estão em pré-natal. Tá? Então, algumas coisas que foram feitas, em grande medida pelo Dr. Rafael Câmara, que hoje está no Conselho Federal de Medicina, né? Essas coisas que foram feitas, elas acabaram ficando embaixo do tapete e poucas pessoas falam do que foi realizado efetivamente, de forma a motivar os conservadores a entenderem que não foi um governo totalmente, mas pelo menos temos alguém aí que nos representa em alguma medida, né? Porque político, a gente sabe que nunca é grande coisa, e nós temos que tornar cada vez mais fortes as nossas demandas, nossas exigências, para que aqueles que estão na política entendam que vale a pena olhar para nós, né? Nós somos um eleitorado grande, a gente vai bater o pé, a gente não vai voltar ao antigo consenso de PT contra PSDB, acabou, não esquece. A gente já entendeu o que a gente quer aqui, e a gente não quer isso que nos foi oferecido, né? O Bolsonaro oportunamente atendeu essa base. E aí só que ele era um tipo muito carismático, né? E criou-se um movimento popular em torno dele, né? Para além de ele acenar aos conservadores por falar
sem vergonha, que não era de esquerda, sem ter vergonha, ele não tinha vergonha de falar que era direita, né? É algo, para os conservadores não tem problema nenhum a dizer que não é de esquerda. A gente não tem vergonha, a gente acha ótimo. Nós realmente temos razões bem profundas para não sermos progressistas. São questões metafísicas, tá? Claro, nem todo mundo tem a consciência tão clara quanto eu. Sou professora de filosofia, eu consigo nomear melhor, tá? Mas aquilo que eu espero do Estado é o mesmo que uma pessoa que não sabe nomear da maneira como eu estou fazendo aqui nesse vídeo espera. Então nós somos parte da mesma coisa, ainda que eu saiba descrever isso e meu colega aqui vote nas mesmas pessoas que eu, sem saber descrever da forma que eu estou descrevendo, né? Porque afinal eu estudo a história dos movimentos políticos modernos, né? Para mim, eu tenho o instrumental técnico para descrever. Mas enfim, o que está acontecendo é que o Brasil, aqueles que mandam no Brasil, não querem que essa base tenha representantes, né? E aí eles começaram a trabalhar para minar todos aqueles que se apresentaram como alternativa para atender a essa base conservadora. É isso. Foi isso que aconteceu. E o documentário retrata essa reação, como foi. Ele recapitula as várias etapas da reação desse regime, que teve como ponto máximo, né, prender um monte de gente no 8 de janeiro. Muitas pessoas que foram presas nem estavam dentro dos prédios, né? Foram pessoas que foram presas porque elas postaram no Facebook: Lula ladrão, seu lugar na prisão. Ué, Lula nunca foi inocentado. As acusações contra ele prescreveram. Por isso que ele pode ser presidente, mas foi uma manobra jurídica para que aqueles crimes pelos quais ele foi condenado prescrevessem e todo mundo finge que não existem. E hoje nós não podemos falar que ele, no seu histórico, teve problemas com a justiça. Foi proibido dizer isso na eleição, né? E foram coisas que quaisquer pessoas que estão do lado de lá, como eu, viram acontecer. E as mais atentas falaram: vão querer nos usar como bode expiatório. Por isso que em 2022 eu disse para as pessoas: não fiquem aí em Brasília, QG, quartéis, vocês estão pedindo para as pessoas erradas, essas pessoas vão se unir ao atual governo e ao regime, e vocês vão se lascar, voltem para casa, tá? Porque a gente não sabia exatamente o que ia acontecer, e muito menos a medida da violência com que aconteceu, mas a gente sabia que algo aconteceria porque o regime precisava ter uma razão para mostrar para a sociedade que esse pessoal aí, que eles taxam como extrema-direita, é um conjunto de bandidos que merecem ser encarcerados e não participar da vida pública. E o documentário descreve tudo isso, né? Eu sou parte desse pessoal. Eu sou parte. A diferença é que eu conheço a animosidade da política, porque eu estudo filosofia, sou professora de filosofia política. Eu tenho um grande conhecimento de história política, e eu estou vendo o regime reagir via STF desde o momento em que o Jair Bolsonaro ganha a eleição. E a gente tem infiltração no governo. Aí a gente tem, claro, uma série de ações, como qualquer governo, uma série de ações equivocadas, mas a questão não é essa. Todo governo tem pontos fortes e pontos fracos, tá? O Bolsonaro, do ponto de vista da pandemia, teve uma atuação muito complicada, que irritou muitas pessoas, angariou antipatia de uma parte da sociedade, certo? Mas ainda assim, ele tinha uma base fortíssima. Mesmo uma parte da sociedade identificando ao demônio, ele tinha uma enorme parte da sociedade que confiava nele e entendeu que aquela maneira dele se expressar é porque ele não é um diplomata, né? Por isso que eu disse várias vezes, em especial uma vez, que faltava ao Bolsonaro cultura política. E cultura política é diplomacia, né? Então o Bolsonaro peca
pecava por isso, ele era o cara que se colocava em armadilhas, né? E ele foi se colocando em redes sem perceber que estava se colocando em armadilhas, foi se colocando nelas a tal ponto que ofereceu aos seus adversários uma série de indícios por meio dos quais eles costuraram uma colcha de retalho e estamparam no outdoor dizendo: ele é um golpista e queria dar um golpe de Estado para ser aqui um ditador, né? O que não aconteceu, né? E não adianta o Alexandre de Moraes dizer que não foi concluído, mas foi tentado, porque aquela sedição que aconteceu no 8 de janeiro, que foi uma sedição, por pessoas que estavam com a cabeça, que não tinham noção da medida, não tinham noção de que não era fazendo aquela manifestação que eles não iam mudar alguma coisa, mas enfim, estavam ali se manifestando tal, e caíram na idiotice de entrar na pilha e começar a quebrar as coisas, alguns, né, não todos, mas enfim, de toda forma, eles não tinham meios para dar um golpe de Estado, tá? Por quê? Porque as Forças Armadas não os atenderam e não havia, de fato, uma relação entre aqueles que tinham poder militar para dar um golpe de Estado e os sediciosos revoltados com o resultado eleitoral que queriam, de qualquer jeito, falar: Lula, você não vai ser nosso presidente, quando formalmente o Lula já era presidente e não havia o que fazer, tá? É um misto de ignorância, lavagem cerebral, o pessoal, eles estavam assistindo canais péssimos que estavam encorajando-os a agir daquela forma. Tem algumas pessoas no interior da própria direita que eu sei que incentivaram aquele tipo de atitude, eu fui muito crítica, fui deixada de lado por essas pessoas e fui inclusive difamada por algumas delas, porque eu estava alertando as pessoas: vocês estão sendo usados, e eles estavam continuando a usar aquelas pessoas, né? Mas o que importa é que o documentário do Sérgio Tavares, ele consegue, de forma clara e objetiva, mostrar a reação do regime via STF, especialmente via Alexandre de Moraes, a reação de animosidade quando coube a eles acatar uma nova demanda da base brasileira, né? Os brasileiros tiveram uma virada à direita, acordaram no sentido de falarem: puxa, acho que eu não estava prestando muita atenção, mas eu quero ir por aquele lado. Quando isso aconteceu, eles perceberam que perderam o controle das massas e partiram para a força. E o meio que eles tiveram foi pegar ali uma amostra, né, um conjunto de bodes expiatórios. Aquelas pessoas que foram presas no Rio de Janeiro, podia ser tanta gente que eu conheça. Podia ser qualquer um, né? Ali são bodes expiatórios, né? Pegaram bodes expiatórios e destruíram a carreira política de todas essas pessoas que ousaram representar essa parte da sociedade que está de saco cheio da maneira como nós somos governados, usados, pisoteados, feitos de tolos, né? É isso, é disso que trata o documentário. E é um documentário muito bom, é muito bom porque tem muito dado, tem muito fato, né? As pessoas que detestam Bolsonaro não vão conseguir assistir, porque as pessoas não conseguem nem imaginar que possa haver injustiça contra o Bolsonaro. Aconteceram muitas, né? Durante a campanha foram muitas as injustiças, no sentido de não permitir que ele fizesse uma série de coisas que eram permitidas ao Lula fazer. Isso é uma injustiça. Se os dois estão concorrendo, se os dois têm base, por que eles devem ser tratados de forma distinta? Isso é objetivo. Se você, por não gostar, não suportar o Bolsonaro, não consegue reconhecer isso, você tem um problema cognitivo. Você tem um problema de incapacidade analítica, de separar entre o fato e a reação emocional que esse fato te desperta. Você pode ter ficado feliz com o fato de Bolsonaro ter recebido injustiças porque você torcia para o outro lado, mas que ele recebeu injustiças, ele recebeu, independentemente do seu sentimento despertado por isso, né? Mas nós estamos num contexto
em que as pessoas não são capazes de pensar assim. Da mesma forma, o outro lado, as pessoas que dão a vida aí pelo Bolsonaro e pela família também não conseguem reconhecer a quantidade de erros que eles cometeram, tá? Porque o grupo do Bolsonaro não conseguiu trabalhar com ninguém em Brasília. Eles não conseguiam se acertar com ninguém, trabalhar com ninguém. Era tudo na base da bravataria, da pancada, sabe? Algumas pessoas muito inteligentes tentaram trabalhar. O pessoal do Ministério da Saúde conseguiu, mas por quê? Porque chegaram lá e trabalharam com quem estava lá, não ficaram vendo, ai, você é de esquerda, vai embora daqui. Não, você tem competência técnica? Tá, me ajuda aqui. Meu projeto é esse aqui, tá? Então, assim, o doutor Rafael Câmara fez um trabalho brilhante no Ministério da Saúde, porque sabe trabalhar. Sabe sentar e conversar com quem tá lá. Pô, a pessoa pensa diferente de mim. Tá, mas a minha agenda é essa, a minha pauta é essa. Eu tenho esse problema para resolver e esse é um problema comum. Primeiro, eu vou explicar qual é o meu ponto de vista. Segundo, eu vou mostrar por que esse ponto meu comum é importante ser realizado. Pô, foi assim que ele zerou os níveis de mortalidade de gestantes no Brasil. Entendeu? Isso é trabalho. Então, foram poucas as pessoas participantes do governo Bolsonaro, não, poucas não, mas as pessoas que conversaram, sentaram, aproveitaram a oportunidade para fazer coisas legais, ficaram esquecidas, porque a imprensa estava muito mais interessada em mostrar seletivamente as trapalhadas que aconteceram no governo. É mais ou menos como os humoristas, os jornalistas de opinião, que são também humoristas, que acompanham a primeira-dama, a Janja. Todo dia vai ter uma besteira para mostrar. Porque ela não tem a menor noção, ela não tá à altura do cargo, não tá à altura da... Você não sabe. É cafona, se veste mal, não tem decoro, né? O próprio Lula fala os absurdos também, então não é muito difícil. Uma vez por semana, se você focar só no problema, você vai ter material. No caso do governo Bolsonaro, tinha muito disque-disque, muita frase tirada de contexto e muitas declarações infelizes do presidente, porque ele não tem essa malandragem da diplomacia. O que é malandragem da diplomacia? Pensar que a depender do tom com que ele fala tal palavra, isso vai dar confusão. É uma posição extremamente difícil. A presidência exige um certo teatro e o Bolsonaro é um sujeito espontâneo que fala o que dá na telha. E aí os adversários aproveitam para pintá-lo com as piores cores possíveis, né? E aí, enquanto algumas coisas boas estavam sendo feitas pelo governo, só as coisas que geravam notícias negativas eram estampadas dia após dia nos jornais. Era um negócio meio cômico, né? Eu tenho amigos que trabalharam no governo e eu sabia das coisas inteligentes e boas que estavam sendo feitas lá. E eu via que elas não eram noticiadas. Olha, que curioso. Que coisa engraçada, né? É um negócio absurdo, né? Não reconhece quem não tem dados para comparar. E agora, com esse documentário, todo mundo consegue ver a reação violenta do regime via STF contra a nova direita ou a base conservadora, que viu no grupo em torno do Bolsonaro uma oportunidade para dizer por meio do voto: nós existimos, nós estamos aqui, essas são nossas pautas. Os políticos são veículos de demandas populares. É isso. Não adianta também o Bolsonaro, ele tem pouco esse hábito, né? Achar que vai disciplinar a base, ou... Embora eu acho que não parta nem dele, de alguns caciques políticos que orbitam em torno do Bolsonaro, algumas figuras ali querem o tempo todo disciplinar a base, né? Pagam blogueiros, né? Uns blogueiros que o pessoal acompanha, que eu falo, mas como é que não percebe que esse cara é um picareta? E ele tá justamente xingando pessoas que são íntegras, né? E ele não vale nada. Ele tá ganhando uma grana preta alta para fazer isso que ele faz, né? Para moldar a opinião pública, né? Então existe isso também.
Existe por parte de alguns aliados, existe por parte de grupos, existe por parte de ministros do STF, né? Há ministros do STF que têm agentes que falam para os conservadores. E é sempre no objetivo de tentar ir aos poucos domesticando esse eleitorado, para esse eleitorado aceitar as conciliações que eles estão dispostos a fazer. Mas essas conciliações estão muito aquém do que seria justo conceder à base conservadora, tá? Então esse documentário é importante, assistam. O canal do Sérgio Tavares tem algumas passagens um pouco sensacionalistas, mas é importante porque foram coisas muito pesadas que aconteceram. As prisões do 8 de janeiro foram vexaminosas, né? Concentrar o pessoal no estádio, usar de bode expiatório, ir atrás lá da cabeleireira do batom, né? São coisas violentíssimas, né? E a gente sabe, preso político sempre é tratado igual cachorro. E aí a gente vê um monte de gente que nunca fez nada sendo tratado igual cachorro, enquanto o ministro do STF solta chefe do tráfico. A gente fala, pô, o que é isso? A gente é tratado igual lixo, a gente que nunca fez nada contra o nosso país, além de dizer, olha, eu prefiro votar nesse político que tem essa pauta, porque essa pauta me representa melhor. Foi isso que as pessoas fizeram. E o cara que mata, executa, distribui droga, arrebenta com a unidade interna, destrói famílias. Esse cara é libertado e premiado, né? O Brasil já tem traços de narco-estado, tá? Já tem traços. Então, assim, assistam esse documentário e tentem não assistir como um militante. Tentem assistir de forma analítica para entender, tá bom, conta-se isto aqui. Conta-se este lado da história. Agora a gente vai assistir a esse outro lado. E depois nós vamos chegar ao meio termo por meio dos nossos recursos intelectuais, tá? Não compre tudo do lado de lá. No caso do documentário, tem algumas associações que eu acho que devem ser ouvidas com um pouquinho de atenção, mas, felizmente, o Sérgio Tavares fez esse trabalho, porque pelo menos ele conseguiu explicar o ponto de vista de todas essas pessoas que estão sendo tratadas como indigentes pelo Estado. E um Estado que trata, não importa quem, mas um Estado que trata a sua população como, você merece existir, você não merece, é o Estado pervertido. E o Brasil faz isso em todos os níveis. O Brasil faz isso com as crianças ali do Pará, da Ilha do Marajó, tá? O Brasil faz isso com populações inteiras. O Brasil faz isso agora também com grupos políticos, né? Então, a gente precisa, às vezes, sair do oba-oba e entender que o que está sendo feito com esse pessoal aí, o pessoal da direita política, não é muito diferente do que durante muito tempo tem sido feito a outros grupos vulneráveis. E, no final das contas, a gente consegue ver o todo. Qual é o todo? Um Estado contra a sua própria população. Um Estado que usa a sua... Uma elite política, nem merece esse nome, né? Uma oligarquia que usa as pessoas que não têm poder para ampliarem cada vez mais os seus meios de poder e confiscarem um pouco de riqueza que essas pessoas que estão abaixo dela conseguem produzir. Então, é um país politicamente muito problemático. Esse é o caso do Brasil, tá? E esse documentário traz isso à tona. Assistam.